Olá, meus amigos da TV Cidade, estamos iniciando aqui o programa Entre Linhas. Conforme já havíamos comentado, vamos, na medida do possível, entrevistar os candidatos, ou no caso, os pré-candidatos a prefeito aqui por Presidente Prudente. E o nosso primeiro entrevistado, pré-candidato a prefeito de Prudente, é o empresário Fábio Sato, do qual eu tenho o prazer de conhecer ele e ser o primeiro do nosso programa Entre Linhas. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Aparecido José e os amigos da TV Cidade. Bom, já que nós estamos falando de Fábio Sato, você vai disputar agora, tá com intenção de ser candidato a prefeito. Tá com intenção, por isso que é pré. Mas quem é Fábio Sato na realidade para o nosso telespectador aqui da TV Cidade? Olha, boa pergunta para começar, né? Vou tentar resumir isso em 2 minutos. Eu nasci em Presidente Prudente em fevereiro de 80. E eu lembro que naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje, né? O meu pai, ele teve uma oficina mecânica junto com 2 irmãos ali na rua Quintino Bocaiúva, ao lado da Sakura, né? E lá foram longos 40 e poucos anos no mesmo endereço. Então foi nesse cenário que eu cresci. Vila Furquim, Rua Quintino Bocaiúva, estudei no Tanel Abud, pratiquei esportes durante muitos anos no SESI. Eu sou uma testemunha de que o esporte é um formador de cidadão. E muito jovem ainda eu comecei a trabalhar. Aos 14 anos de idade, eu tive a minha primeira assinatura em carteira de trabalho. Esse fato eu tenho muito orgulho, porque hoje em dia nem pode mais, né, Aparecido José? É meio que crime trabalhar, né? Agora menor não pode trabalhar, que é crime, né? Eu com 14 anos de idade tive o primeiro registro em carteira assinada aqui no calçadão de Prudente. Trabalhava no grupo Murakami, vendia joias naquela época, relógios, né? Então eu com 14 anos comecei no comércio em Prudente. Isso me ajudou muito. Então sempre mexeu com dinheiro, então joias, pô. Eu sempre fui muito competitivo, sempre gostava de ficar entre os primeiros vendedores da loja. Né? Porque tinha o ranking, né? Esse mês você ficou em primeiro, em segundo. Sim. E é gostoso você ter um bom trabalho desempenhado. Aí, com 16 anos de idade, eu lembro, essa história eu nunca contei. Esse é o primeiro. Obrigado. Eu lembro que naquela época, estamos falando em 1994, assim que o Plano Real veio à tona, né? E foi criado, instalado no Brasil, então ninguém sabia direito como funcionava. Você o Plano estaria Real. Com 14 anos, então, na época? Exatamente. Lembra que foi da URV para o Plano Real. Então eu peguei essa transição. E eu lembro que na época a gente vendia assim, por exemplo, mês Dia das Mães, mês bom, Natal, vendia lá 4, 5 mil reais por mês, né? Isso em 94 eu não sei quanto equivale no dinheiro de hoje, mas era muito dinheiro. Você vender 4 mil reais, 5 mil reais por mês em vendas. E eu pensava assim, poxa vida, eu vendo 5 mil reais por mês e ganho 2% de comissão e mais um salário fixo que na época, se eu não me engano, era metade do salário mínimo, né? Lógico, eu tinha 14 anos e era coerente com a situação. Satisfatório. Aí eu pensei assim, Aparecido José, como que eu faço para ganhar os 5 mil reais para mim? Como que um menino de 15 anos de idade quer ganhar 5 mil reais? Você não fez igual o Paulo Coelho, não, né? Eu acho que não sei qual é a história dele, mas eu acho que não. Não, ele é incentivador, né? Você, com esse copo, você consegue produzir 2. Sabendo vendê-lo, você consegue comprar 2. E aí vai. Mas eu percebi que correndo atrás das coisas é possível. Sim. Por quê? Eu coloquei na cabeça, eu quero ganhar 5 mil reais por mês com 15 anos de idade. Aos 16 anos de idade, eu estava ganhando 5 mil reais por mês de salário mensal. Você foi atrás. Fui atrás. Só que para ir atrás, eu tive que pegar... Eu fiz um acerto na loja, depois de 1 ano e meio trabalhando lá. Eu lembro que o acerto, transformando em dólares, deu $500. Eu peguei $500, coloquei uma mochila nas costas e voltei para a terra dos meus avós no Japão. Porque lá naquele momento ainda, hoje é terra de oportunidades, né? E olha como que esse mundo dá voltas, né, Aparecido José? Os meus avós vieram na década de 30 do Japão para o Brasil em busca de oportunidade. E eu, neto de japoneses, nos anos 90, fiz o caminho... Em busca de oportunidade. E com 16 anos que eu cheguei no Japão, eu tinha um salário de 5 mil reais por mês. E aí depois é história. Bom, dentro dessa história, você nasceu em 1980, então você está com 40 anos. Fiz 40 esse ano.
40? Como que você faz para ficar jovem assim? Não tem preocupação, não tem dívida, o que acontece? Não sei, eu acho que é um pouco hereditário, né? A genética. É um pouco que ajuda, mas essa questão de não passar estresse nervoso, dentro da política é impossível. A diferença é que com o tempo você aprende a lidar com as emoções, a lidar com a pressão e a lidar com as críticas até. E o que é ser candidato a prefeito? Eu já fui candidato a prefeito 2 vezes e agora eu estou pré-candidato na 3ª. Isso serve para qualquer um dos candidatos. Vou até dar uma dica aqui. Ser pré-candidato a prefeito em Prudente, pega uma rejeição média entre todos, olha lá, 10%. É natural que qualquer um que venha a ser candidato a prefeito em Prudente tenha uma rejeição de 10%. 10% num cenário de uma população de 230 mil habitantes, você vai ter 20 mil pessoas que não gostam de você. Então você tem que acordar e dormir todo dia sabendo que 20 mil pessoas não gostam de você. É fácil essa informação? Não é. Porém, você tem que entrar sabendo que esse é o cenário, esse é o jogo. E que você tem que saber lidar com essas emoções. Dessas 20 mil pessoas que não gostam, por exemplo, do candidato, 19 mil nunca ouviram pessoalmente, nunca conversaram com ele, e agora as redes sociais deram voz a todos. Tem um lado bom disso, mas também tem um lado negativo. Desse lado negativo, nós estávamos até conversando antes de iniciarmos o programa, que aqui o programa é aberto, tá? Vou até deixar frisado para o telespectador, todos os candidatos, ou no caso os pré-candidatos, que vão ser convidados, quiserem participar, é aberto. Só que aqui é um jogo aberto, nós vamos falar de tudo. Já que você colocou aqui, então, o candidato ele tem que ter uma noção que vai levar porrada, ou seja, tem 20 mil pessoas que não gostam dele. Eu me lembro, na sua primeira campanha, você foi bastante criticado dentro do seu ramo empresarial pelo fato de você ter fechado o seu estabelecimento comercial. Como que você tratou essa questão e o que realmente aconteceu? Porque, infelizmente, a época de campanha política parece que levanta a vida da pessoa, só pega o lado ruim, que eles dizem. Nunca falam, fulano fez isso, ciclano fez isso, ao contrário. Ele fez isso porque é ruim, é ruim, é ruim. Como que você tratou essa questão e agora está preparado para isso de novo? Olha, Aparecido José, é até uma questão que eu faço questão de falar em todas as oportunidades que eu tenho. Porque o que acontece? Quando eu voltei do Japão em 2002, eu trouxe uma reserva muito bacana para um garoto de 22 anos. Quando eu voltei, eu tinha essa idade. Eu lembro que eu trouxe algo em torno de $180 mil. Isso para um jovem de 22 anos é um belo pé de meia. Solteiro. Exato. Então eu deixei esse dinheiro aplicado e deixei ele rendendo juros e apliquei na bolsa, fiz alguns investimentos bem pé no chão. E quando eu fiz faculdade, terminei os estudos, fiz faculdade, trabalhei como estagiário na TV Band durante 3 anos na Band Prudente. E depois, em 2008, eu falei, agora eu vou abrir meu próprio negócio. Isso em 2008. Em 2008 eu abri um bar chamado Senhor Boteco, no Parque do Povo, ali na 14 de setembro, próximo a Manoel Goulart. E durante 6 anos, modéstia à parte, foi um local de maior sucesso na cidade. Isso, os prêmios, a história mostra isso. Eu ganhei aquele Top of Mind durante 4 anos seguidos. Durante esses 6 anos que eu fui empresário noturno em Prudente, eu abri o Senhor Boteco, eu abri o Mané Gula também, na Manoel Goulart, que era um buffet, restaurante, a gente fazia formatura, casamento, eventos externos, e quem é do ramo sabe que é muito trabalhoso. Então, durante esse período de 6 anos, eu trabalhei todos os sábados, todos os domingos, todos os feriados, ganhei mais dinheiro nesse período do que no próprio Japão. Então, eu tenho muito orgulho dessa minha fase empresarial em Prudente. Em 2014, depois de 6 anos trabalhando nessa área, tendo resultado, tendo sucesso, quem é da atividade vai saber o que eu estou dizendo. Eu não queria mais trabalhar de madrugada, é muito desgastante isso. É você trabalhar até 3, 4, 5 horas da manhã. Então, para minha saúde, eu não estava fazendo bem, eu não estava feliz mais naquilo. E quando teve a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, eu falei, esse vai ser o fator determinante. Depois da Copa do Mundo do Brasil, eu vou transmitir a Copa do Mundo, fazer aquela festa toda, colocar telão. E depois da Copa do Mundo eu vou tirar o pé porque eu quero mudar de atividade. E antes disso, eu bati outro recorde. Eu coloquei música ao vivo durante 2.000 dias consecutivos
durante os 6 anos, de terça a domingo sem parar. Todo dia era uma banda do jazz, do samba, de rock, de sertanejo, todos os estilos variados. Então isso desgastou muito. E quando chegou 2014, falei, agora eu vou encerrar esse meu ciclo. Quando passou a Copa do Mundo, eu tirei a música ao vivo porque eu já queria desacelerar. E as pessoas na política pegam esse pequeno recorte que durou os 6 meses para eu fazer a transição, como se fosse esse o fracasso do negócio. E na verdade eu fiz isso de maneira planejada para encerrar minha atividade. Então depois da Copa do Mundo eu tirei a música ao vivo e naturalmente ele foi desacelerando até eu vender e passar para frente. Então tanto o restaurante, o Mané Gula, quanto o Sr. Boteco, ambos eu vendi com contrato assinado, registrado em cartório, porque eu encerrei esse ciclo e comecei outra atividade profissional. Porque a crítica era que eles falavam, né, que você deixou o funcionário sem receber, houve questões trabalhistas, tal, enfim. Não, mas eu até quero citar isso, porque é até utilidade pública. Para quem acha difícil abrir empresa, é que nunca fechou. Quando você fecha uma empresa com 6 anos e com mais de 80 funcionários que eu tinha no rotativo, os acertos realmente demoram para ser feitos. Ninguém consegue fazer todos os acertos à vista de uma vez. Então você parcela um, você parcela outro, alguns não entram em acordo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Se você colocar 20 empresários numa roda, cada um vai contar uma história e todas são muito parecidas da dificuldade que é de você encerrar um CNPJ, iniciar outro. A vida do empresário brasileiro é essa, é uma luta constante, né? Então, eu não tenho nenhum problema em falar isso. Tive muito mais momentos de glória e de lucro do que de prejuízo e dor de cabeça. Mas na época você estava preparado, quando você saiu candidato e agora você está como pré? Você estava preparado ou foi você achou assim muito estranho? Você falou, puxa vida. A de 2012 foi uma história bem interessante. Ninguém fala do que eu fiz, só fala do que eu errei, ou aliás... Não, é que na política é muito fácil você pegar um fragmento do momento da sua vida e colocar isso como se fosse a minha história. Modéstia à parte, graças a Deus, é de sucesso, eu tenho muito orgulho da minha história. Né? Só que as pessoas, os adversários políticos principalmente, é claro que vão encontrar alguma pedra no caminho, que são normais na vida de qualquer pessoa, e colocar isso como se fosse o predominante na sua vida. Então isso é de uma injustiça tremenda. Agora, na primeira eleição, as pessoas falam assim, Aparecido José, Sato, por que você não começou como vereador? Eu comecei como vereador. Em 2012, eu me lancei como pré-candidato a vereador. E no meio do processo, o prefeito, o qual nós estávamos apoiando, ele não teve legenda do partido, que inclusive era do PSDB. Em 2012, a executiva estadual do PSDB não deu legenda e ele ficou sem disputar a eleição. E sabe quem era esse candidato? Sei. Nelson Bugalho, o atual de hoje. Então, ele não teve legenda. Nós que estávamos num grupo como pré-candidato a vereador, cada um foi para um canto, espalhou, e aí o que aconteceu? Apontaram para mim e falaram assim, vamos lançar você. Uma curiosidade para o telespectador, por que ele não conseguiu legenda, já que todos estavam dizendo, o próprio Mauro Bragato, inclusive, que até meu amigo, acho ele um excelente deputado, dava entrevista a todos, os membros do PSDB, colocando que o candidato era o nosso Bugalho, e de repente, na convenção deu tudo isso. Você sabe o que aconteceu nos bastidores? Sei. Eu sei o que aconteceu. O programa aqui é aberto para isso. Eu sei o que aconteceu. Embora eu eu nunca fui do PSDB, mas o partido da época que eu estava, o PPS 23, estava apoiando, então eu acompanhei isso. Na verdade, o ex-prefeito Tupã, ele estava vindo na reeleição e as pesquisas mostravam que ele tinha uma expressiva chance de ser reeleito. O PSDB, em nível estadual, quando olhou as pesquisas e viu que o candidato tucano da época, o atual prefeito, estava com uma porcentagem baixa, colocou em votação em nível estadual na executiva, e a executiva optou por apoiar o ex-prefeito Tupã. Agora, onde está o entrave disso? O vice do Tupã era o Marcos Vinha, do PT. Olha que interessante, em 2012, o PSDB de Presidente Prudente apoiou uma chapa do PT. Essa é a história. Essa é a política imprudente, tudo pelo poder.
Quer dizer, viu que aquele tinha chance, vamos grudar nesse daqui, no ditado popular, né? Exatamente. Vamos apoiar esse daqui para a gente ter uma chance dentro do governo. Então, o PSDB de Prudente apoiou uma chapa do PT em 2012. Isso é história de 8 anos atrás. Eu me lembro desse daí que até o próprio professor Agripino, né, que Deus o tenha, foi um dos melhores prefeitos também de Prudente, ele pega lá um membro do PT, que o PT que está na cabeça, e põe a vice do Tupã. E quem diria que o Agripino ia se aliar também ao PT na época, lembra? Não, mas aí tem a outra parte da história. Tem outra parte da história. Olha que loucura foi em 2012. Essa eu estava lá, eu posso dizer. Vamos refrescar a memória aqui. O Agripino Lima, que Deus o tenha, o eterno prefeito, professor Agripino, estava na liminar. Isso que você falou foi 2008. 2012, o Agripino Lima não podia ser candidato, estava na liminar, e o filho, Paulo Lima, o lançou candidato mesmo assim. E quem era o vice do Agripino? O Paulo Lima. Em 2012, a chapa foi Agripino e Paulo Lima. Né? Na outra foi o Agripino e Carlos Dias. Exatamente, em 2016. Então, é a história da política imprudente. E é recente isso, coisa de 8 anos atrás. O pessoal esquece. O pessoal esquece. O que essa indicação do PT para ser vice do Tupã aconteceu via Agripino realmente em 2008. Em 2008, o Lula estava no auge e por interferência do Agripino, acho que teve essa conversa mesmo de coloca um vice do PT porque o governo federal é Lula e está no embalo. E no ramo empresarial você continua, Fábio? Sim, hoje eu tenho participação numa empresa aqui na rua Desbravador Ceará, atrás do Colégio Cristo Rei. Nós temos uma fábrica que faz cardápios para hotel, restaurante, bares, lanchonetes do Brasil inteiro. Tudo em couro, jogo americano, tudo que for usado em mesa de restaurante, nós fabricamos aqui em Presidente Prudente. Tem apenas 3 fábricas no Brasil especializadas em cardápio e jogo americano. Bom, um intervalo comercial aqui no nosso programa Entre Linhas, conversando com o pré-candidato a prefeito Fábio Sato. Vamos entrar também mais no outro bloco, na questão política e outros assuntos também, ok?